Olá a todos, boa noite. Mais uma vez aqui reunidos, felizes por estarmos juntos para mais um estudo dos ensinamentos de Meixo Sama. Hoje nós temos bastante esperança que esse tema vá despertar em todos nós uma urgência de mudança interna e externa. Então vamos lá. O ensinamento que nós vamos ler, ele vai trazer, a introdução para um tema que a gente vai desenvolver em algumas reuniões que a gente vai ter este ano. Por quê? Como a gente começou o ano, né, pedindo uma reflexão, para os pontos que precisam ser modificados. O que a gente precisa aprofundar, o que que a gente precisa modificar, o que que a gente precisa despertar, para começar a ter resultado na vida, no sentido espiritual, material, físico, emocional e mental. Porque olha, muitas vezes a gente fica esperando uma mágica, né? A pessoa faz um pedido para na mudança do ano e pede para Deus e ela mesma não muda nada. Porque se você tem os mesmos hábitos, o mesmo padrão, por que que você acha que vai vir algo externo que vai te modificar? Quem cultiva os mesmos hábitos, quem cultiva os hábitos por um determinado tempo, chega num resultado. Se você não muda esses hábitos, você vai continuar tendo esse resultado. Não muda, não é externo. As situações, elas mudam às vezes quando a gente não espera, né? A pessoa fala, nossa, inesperadamente mudou o destino, ou para o bem ou para o mal, mas não é de graça, não é mágica, é algo que está sendo acumulado muitas vezes ao longo de muitas vidas e de repente surge o momento da colheita. Qual é o momento da colheita, né? É o momento em que a situação vem e você não pode fazer nada para modificar. Isso é um sinal de que não é o daquele momento, porque se é o daquele momento, naquele momento você pode fazer algo que mude. Se vem uma situação e nada que você faça vá mudar, ela é a colheita de um longo período, um cultivo já que vem de muito tempo. Então, para haver também uma mudança na nossa vida, a gente precisa começar a rever certos hábitos, rever certas condições que estão se repetindo na nossa vida. E não porque ela é uma repetição que vem de fora, e sim é uma repetição que a gente está produzindo, né? Então, por exemplo, na parte emocional, uma vez eu assisti uma palestra de uma psicóloga e ela estava falando sobre a questão de relacionamentos, pessoas que entram em relacionamentos amorosos tóxicos. E um dos casos, a moça, ela começava a namorar, a pessoa era maravilhosa, em pouco tempo o rapaz começava a beber demais, ficava alcoolizado. E aí a psicóloga perguntou para ela, mas quando você está buscando um relacionamento, aonde que você vai? E ela fala, eu vou nos barzinhos, eu vou com minhas amigas no barzinho e lá encontro alguém, começo a conversar e vira um relacionamento. E a psicóloga destacou, falou, olha, você tem que ver, porque num barzinho vão pessoas que querem beber. Algumas vão lá e bebem realmente socialmente, mas algumas têm esse hábito. Então você vai num lugar que pode ser um local que alimenta esse hábito. Por que você não procura em locais diferentes, né? Eu acho esse um ponto de vista interessante. Na espiritualidade, a gente até tem um entendimento um pouquinho diferente. Em qualquer lugar que ela vai encontrar, porque é o que ela está atraindo, a própria vibração dela está atraindo. Mas a observação da psicóloga nos mostra que, em certas situações, sim, é válido o hábito. O que você tá, aonde você está procurando, o que você está plantando, o que você está cultivando.
Então, esse alerta me fez ver isso também. Ah, então é o hábito, é as nossas escolhas, o que a gente procura, a nossa própria intenção. Deixa o Samba tem um ensinamento que ele fala: o que vale é a intenção. Então, para a gente obter alguma melhora, alguma mudança positiva, algo que nos traga um progresso, a gente tem que rever os nossos hábitos. E os hábitos, eles, como eu disse, a gente tem os mesmos hábitos, eh, na parte material, na parte emocional, na parte mental e na parte física. E é mais esse lado que a gente vai abordar. Então, olha, o que a gente trouxe, né, para apresentar como uma introdução. A questão do medo das doenças, tanto doenças por contágio, doenças que você pode desenvolver de repente, doenças congênitas. As pessoas, a sociedade em geral, está num momento de muito medo. Os messiânicos, eles contam com uma ferramenta que olha, não tem palavras, não tem como mensurar a maravilha que é o Jorei, certo? Além de ela resolver o problema das doenças, também quem inicia nessa terapia divina, nessa medicina divina, perde absolutamente o medo de ficar doente, porque entende que aquilo é uma bênção necessária para a purificação do organismo. Porém, tem uma questão que a gente tem observado há algum tempo. Algumas pessoas, elas têm problema de saúde e mesmo recebendo o jorei, aquele problema persiste, não elimina, não some e causa um sofrimento muito grande. A gente tem alguns casos, como por exemplo, a diabetes, aquela tipo 2, que é a que se desenvolve numa idade mais adulta, né? A diabetes, nesse caso, ela não é uma purificação, não é. Não pode ser encarada dessa maneira. As pessoas confundem purificação com degeneração de um órgão, com um órgão falindo porque já não aguenta mais. No caso da diabetes, o excesso de mau hábito alimentar produz uma falência praticamente do pâncreas, não é mesmo? O pâncreas ele fica num estado que ele não consegue mais desempenhar a sua função orgânica. O edema. O edema, muitas pessoas têm aquelas pernas inchadas, inchaço no abdominal, e que produz muito mal-estar. Esse edema também, em muitos casos, não é uma purificação. Também é decorrente de um mau hábito. Nós temos um exemplo maravilhoso, nesse caso é um exemplo muito positivo de uma pessoa, uma dedicante, muito presente no templo, que recebia jorei todos os dias, e aquele edema não desaparecia. As pernas inchadas, pesadas, muita dor. E ela mudou o seu hábito alimentar. Ela despertou, percebeu e do que ela mudou em 3 meses. Foi muito perceptível a mudança geral do estado de saúde, o desinchou, as pernas, melhorou muito a mobilidade, melhorou a dor e foi nítido. E ela, por receber diariamente jorei, já estava até meio desanimada, né, achava que não ia mais ter jeito, que não tinha mais, como fazer, né. Uma parte dela achava que foi por antes de se tornar messiânica, ela prolonga um tempo muito longo, de acupuntura, de uso de remédios, então ela achava que isso tinha prejudicado a saúde dela, né. Pela própria idade, achava que o corpo já não recupera mais tão rápido, e ficou provado de que o que estava prejudicando ela era o mau hábito alimentar. Então, isso nos mostra que
Mesmo para aqueles que recebem jorei com frequência, se não mudarem alguns hábitos, isso também dificulta a ação do jorei. Não é propriamente da luz que está sendo canalizada, e sim da atuação da luz no nosso corpo. Porque, olha, pense no seguinte exemplo: você está fazendo uma limpeza num cômodo da sua casa, por exemplo, o quarto, a janela está aberta e a casa do lado está demolindo. E vocês, quem já viu uma demolição, quem já viu uma construção mesmo, o pó que levanta esse tipo de obra. A janela está aberta e aquele pó entrando e você varrendo, e o pó entrando e você varrendo. É isso. Esse é o melhor exemplo que a gente pode ter quando compara uma pessoa que recebe jorei e está todo dia se intoxicando, se envenenando o próprio organismo, sobrecarregando o organismo de toxinas. Então, não é o problema, não é o jorei, e sim onde o jorei está sendo canalizado, está sob forte bombardeio, está sob forte bombardeio, direto, né? Então, mesmo problemas como um problema renal agudo, Meixo Sama fala, no caso de pedras no rim, ele fala todo o processo, tá no Arte do Jorei 3, o processo direitinho, como que a pedra se forma na vesícula, como que ela migra para os rins, para a bexiga, ele dá toda a explicação, né? Mas as pessoas, às vezes, elas têm uma crise aguda e não conseguem urinar o suficiente, começam a acumular aquele líquido. Isso também é um sinal de que já está o organismo saturado, já não consegue mais cumprir, já é como se transbordou, aquela represa transbordou. Aí não tem quem segure, entendeu? Então a gente precisa também, como um cientista religioso de Meixo Sama, entender o que é processo de purificação, o que é um processo de saturação do organismo. E, entendendo isso, a gente adquire as condições para mudar o hábito. Normalmente, as pessoas costumam associar doenças, especialmente os messiânicos, cometem muito esse erro, associar a doença com hereditariedade na parte material ou na parte espiritual. Ah, é problema de antepassado. O antepassado está manifestando em mim e eu não melhoro essa. Porque eu estou com um encosto do antepassado pedindo ajuda. Elas também acham que o meu corpo é mal formado, e tem essa hereditariedade, e não tem um bom funcionamento, sou cardíaca, sou não sei o quê. Há inúmeras desculpas para aquela condição do próprio organismo. Mas é preciso, abrir um pouco mais a mente para começar a entender certas coisas que já estão sendo amplamente divulgadas em relação à contaminação do corpo e do espírito. A própria sociedade. É inúmera a quantidade de profissionais que falam sobre a contaminação química, né, que a gente está todo mundo sendo bombardeado, e sobre a contaminação de maus pensamentos, vibração negativa, atraindo mais vibração negativa. Então, tudo isso já é algo muito divulgado. E a gente, como messiânico, a gente, na verdade, a gente que deveria estar alertando as pessoas, mas muitas vezes a gente está lá atrás. Por quê? Fica só apoiado na bênção do Jorei, que, repito, é uma dádiva divina, é um é o maior presente que Deus deu para a humanidade, porém, a gente limita a ação dele com o mau hábito. E é por isso que, infelizmente, às vezes a gente vê mamerritôs sofrendo em uma situação prolongada e até acham que o jorei neles não faz efeito. E não é verdade. Temos que repensar esse aspecto. Então, vamos ver o que Meixo Sama ele traz como resposta para esses males.
Então, a gente até usou um título que está nesse ensinamento que nós vamos ler hoje. Muita gente entrou, né? Está lá a causa dos pecados e a gente está falando outra coisa, mas agora vocês vão entender o porquê. Então, o ensinamento se chama A Causa dos Pecados é o Remédio. Qualquer pessoa que ler esse título ficará bastante surpresa. Isso ocorre porque ninguém, nem mesmo em sonho, imagina que há relação entre pecado e remédio. Contudo, a verdade é que esses dois estão profundamente interligados, embora seja algo estranho e difícil de ser imaginado. Vou explicar isso. Como sempre digo, o remédio é um veneno. Quando ingerido, ele provoca o turvamento do sangue e, ao turvar o sangue, o espírito também fica nublado. E quando o espírito se nubla, o ser humano se sente desconfortável. Esse desconforto, ele engloba o lado físico e o lado emocional. Então, continuando. O resultado disso é a irritabilidade, uma disposição para o confronto, o que gera inúmeros conflitos. Acima de tudo, quando uma pessoa está se sentindo bem, mesmo que algo desagradável lhe seja dito, ela consegue rir da situação e deixar passar. Por outro lado, quando está se sentindo mal, pequenas coisas a irritam, ou seja, o ser humano depende do próprio estado mental e emocional para se manter alegre ou cair na depressão. Então, quando a gente fala, né, estuda sobre a questão de reprimir a ira, a gente tem que lembrar dessa condição também. Lembram quando a gente falou aqueles 3 passos, quando alguém te fala algo que te, né, pega, ou te irrita, ou te magoa, e a gente tem os 3 passos, né. Primeiro, por que que a pessoa pensar, tentar botar, por que que a pessoa aconteceu alguma coisa com ela? Será que ela tá bem mesmo? Será que ela tá falando isso, ela queria estar falando, ou é porque ela tá se sentindo mal? Lembram desses 3 passos? Também, no estudo do Muramatsu Daisuke, também alerta sobre essa condição. Aí depois ele fala, né, para você também refletir o que que da sua atitude você possa estar projetando esse tipo de resposta, né. Mas ele destaca também essa questão de uma condição da pessoa que independe daquele acontecimento mesmo. E Meixo Sama fala a mesma coisa. Mesmo que alguém te fale algo desagradável, se você está se sentindo bem, você passa numa boa por aquilo, não absorve transformando num sentimento negativo. Esse estado que ele fala, né, o estado emocional ou mental, está profundamente ligado à sorte e aos infortúnios. Por isso, não pode ser menosprezado. Então, o estado, Meixo Sama está falando, estado mental e emocional são importantíssimos, não podem ser menosprezados para o desenvolvimento das nossas relações interpessoais, relações com o trabalho, com o nosso próprio corpo. Então, a gente vê, né, que quando a pessoa ela não tem esse entendimento, ela busca alternativas que acabam até prejudicando ainda mais a condição dela, como o Meixo Sama vai alertar agora. No cotidiano de cada um, a emoção é o fator mais importante. Por exemplo, em casos de separação conjugal, brigas entre pais e filhos, discórdias entre amigos. Se essas situações se agravarem, pode até resultar numa perda de emprego. Sabe-se
que a valorização dos funcionários, tanto de empresas públicas como privadas, pelos seus superiores, receber uma promoção, ter um bom relacionamento com colegas, os artistas concluírem as suas obras, os estudantes terem um bom resultado acadêmico. Tudo isso é fortemente influenciado pela emoção. Todo resultado é influenciado pelo estado de espírito da pessoa, tanto mental quanto emocional. O que eu acabei de mencionar é algo comum no dia a dia de todos, mas quando toma proporções maiores, torna-se um problema. A menos que alguém tenha atingido um alto grau de aprimoramento, as pessoas em geral buscam estímulos para aliviar esse desconforto. O mais comum são as bebidas alcoólicas, seguidas pelos jogos de azar. Ultimamente, as corridas e as casas de apostas ficaram muito populares. Aí a gente pensa, né? Nessa época eles não tinham um fast food, que hoje em dia a pessoa ainda tem esse recurso, além dos jogos, ainda vai e come um monte de tranqueira para aliviar aquele estresse, é chocolate para desestressar, para sair da depressão. Pensem bem, né? Os prazeres de hoje em dia. Pega celular, fica horas no celular vendo coisas para falar, estou só relaxando, estou distraindo. Mas tudo isso, como o Meixo Sama vai explicar, tudo isso traz um resultado a longo prazo. Entre as pessoas que buscam alívio em prazeres imediatos, aqueles que desfrutam de melhor condição financeira adotam um estilo de vida ostensivo e buscam diversão em romances temporários. Isso, porém, exige dinheiro e muitas vezes acabam recorrendo a meios ilícitos para obtê-lo. Essa é a origem das fraudes, corrupção e desvios de verbas. Tá vendo? O Meixo Sama está fazendo toda uma cadeia interligada. Começa lá atrás com envenenamento do sangue, turvamento do espírito e, consequentemente, toda essa cadeia de mal-estar, mal-estar em relação às coisas, vai produzindo um resultado que vai agravando, que vai piorando, né? Olha como o Meixo Sama elaborou uma teoria assim muito, muito bem costurada. O mais alarmante é que, atualmente, por pequenas quantias de dinheiro, algumas pessoas são capazes até de tirar vidas. Um antigo ditado popular dizia: por trás de todo conflito sempre há uma mulher. Mas eu afirmo: por trás de todo pecado sempre há um remédio. Aqui ele está falando como que começou toda essa cadeia de ilicitudes. Voltando ao assunto, hoje em dia as pessoas procuram estímulos cada vez mais intensos para distrair suas mentes. Como consequência, os locais que oferecem esses entretenimentos estão aumentando. Além disso, diferentemente do que ocorria no passado, o desenvolvimento dos transportes tornou o acesso a esses lugares ainda mais fácil. E a gente faz um exemplo, né? O desenvolvimento da tecnologia tornou ainda mais fácil. As pessoas hoje em dia estão viciadas em apostas sem sair do quarto. E elas perdem bens, elas perdem grandes quantias, se endividam e causam problemas para toda a família. Mas, se a gente pensar como o Meixo Sama está explicando, se a pessoa realmente se sentisse bem, para começar, ela nem estaria nessa situação, né? Trancada
dias às vezes, num quarto, sem contato com o sol, com a natureza, com os familiares, porque ela estaria se sentindo bem, ela teria prazer em viver a vida, né, e não estaria fugindo, muitas vezes, do convívio social, do convívio familiar, trancados num quarto. Bom, levar uma vida séria é muitas vezes visto como algo ultrapassado ou ridículo. Esse é o atual estado da sociedade. Até agora, discorri apenas sobre os aspectos mais leves. Olha só, hein, o que ele está falando. Mas existe um lado muito mais problemático. É evidente que a principal causa das doenças está relacionada a esse motivo. Hoje em dia, as pessoas recorrem a medicamentos e injeções por qualquer motivo, o que leva ao aumento das doenças e ao crescimento dos casos de mal-estar físico e emocional. Isso resulta em faltas no trabalho, altos gastos em tratamentos, diminuição da renda, esgotamento das reservas financeiras e endividamento. Como consequência, acabam gerando problemas para outras pessoas e perdem a alegria de viver. Então, aqui é um aspecto mais problemático, porque se você coloca que a pessoa, ela, sem perceber, né, essa questão do turvamento do sangue, que deixou o espírito nublado, ela começa a sentir mal-estar emocional e mental. Muitas vezes isso parece só, né, a princípio que a pessoa está mais desanimada, sem estímulo, e é por isso que ela procura esses estímulos. E as pessoas ao redor muitas vezes até falam: "Ah, é mesmo, sai, vai se distrair, vai brincar, vai arranjar um jogo". E as pessoas, é óbvio que a pessoa pode sair e se distrair em prazeres saudáveis, como uma prática de esporte. A prática esportiva é algo que estimula a circulação sanguínea, produz até a eliminação através do suor, através da urina, e melhora a questão da saúde do sangue, melhora o seu bem-estar, certo? Se a pessoa vai por esse caminho, maravilhoso. O problema é esse outro caminho que Mersama está nos mostrando, né? De um mal-estar, começar a gerar conflitos, ou começar em prazeres que fazem decair ainda mais o nível espiritual, geram problemas para o convívio social, o convívio familiar, geram problemas de endividamento, né. Agora este outro que ele fala, por que é mais problemático? Porque quando a pessoa está com aquele desânimo, aquele mal-estar, começa a tomar remédio por qualquer coisa, todo mundo pensa: "Não, ele tá buscando ajuda, ele está tentando melhorar. Olha, ele está sob uma orientação de um profissional, ele está sendo assistido pela medicina". E isso cria uma ilusão muito mais problemática, porque para você derrubar toda essa superstição é impossível, é impossível. A pessoa já começa de cara: "Não, olha, mas eu tenho que tomar isso, porque eu preciso tomar isso para dormir, eu preciso tomar isso para levantar, eu preciso tomar isso para me sentir animada para trabalhar, eu preciso tomar isso". Então ela já se agarra. É mais problemático por causa do modo como ela blinda essa ideia da necessidade desses medicamentos, sem perceber que isso está gradualmente envenenando cada vez mais o sangue dela, trazendo por consequência turvamento do corpo espiritual, o que vai gerar todos aqueles problemas que Mejo-sama enumerou anteriormente. Então, por isso ele fala, é um lado muito mais problemático. Além disso, os tratamentos médicos apenas aliviam temporariamente os sintomas, sem tratar a raiz do problema, o que prolonga a doença. Essa situação coloca as pessoas em um beco sem saída, levando-as ao desespero e, em alguns casos, a cometerem delitos. Os mais frágeis muitas vezes optam
por colocar fim à própria vida. Tragédias desse tipo aparecem diariamente nos noticiários, sendo os casos de tuberculose os mais recorrentes. Bom, naquela época a pessoa recebia o diagnóstico de tuberculose e já era uma sentença de morte. É por isso que Meixo Sama está trazendo esse exemplo. Mas vocês vejam, ele diz, né? A causa dos pecados são os remédios. Então, aqui ele está enumerando diversas atitudes que geram máculas. Então, olha só, a pessoa ela tem o sangue turvado pelo o espírito turvado pelo envenenamento do sangue, certo? Só que esse turvamento faz ela perder um bom senso, o discernimento, faz ela, inclusive, entrar numa vibração mais baixa, mais densa, e ela vai entrar em caminhos piores, escolhas piores. Essas escolhas piores não é porque foram causadas por essa questão do envenenamento, é que elas deixam de gerar uma responsabilidade. E você comete esse ato, você tem a responsabilidade por esse ato, você vai ter que colher o resultado. Então é aí que está. Esse pecado final, ele teve uma origem, mas ele vai agravar ainda mais a condição da pessoa. Ou seja, é uma estratégia muito bem elaborada para destruição mesmo da vida humana. Essa é uma estratégia de mestre que o lado negativo desenvolveu. Um plano muito bem elaborado, muito, muito bem mesmo. Só Meixo Sama para vir esclarecer isso e desvendar isso, porque qualquer um de nós, antes de conhecer Meixo Sama, também acreditava em tudo isso, né? Todo esse sistema, a gente acreditava nisso. Somente ele mesmo para vir desvendar e nos mostrar essa verdade tão nítida, tão clara, tão óbvia, mas que está sob um manto de escuridão na humanidade, mantendo a humanidade doente e hipnotizada, né? Presa nessa superstição. Sob essa perspectiva, fica claro que a causa dos pecados está ligada ao mal-estar que as pessoas sentem, e a origem desse estado é o uso de medicamentos. Assim, o significado do título torna-se perfeitamente compreensível. Gostaram desse ensinamento? Aí, esse ensinamento, ele te deu todo um panorama de como a nossa vida é amarrada numa circunstância e quando a gente vê, a gente está naquele rolo compressor, não consegue achar uma saída e não consegue... Sabe, como que eu vou sair disso? Como que eu vou dar a volta, né? Meixo Sama, ele também traz uma outra informação que complementa isso que a gente leu agora. Então, no livro Mistério da Grande Natureza, a gente tem o capítulo Efeitos dos Agrotóxicos na Saúde. Todos devem, na medida do possível, evitar a ingestão de alimentos contaminados para que possam manter o sangue livre de impurezas, usufruindo assim de uma vida saudável. Seria possível ao homem ultrapassar facilmente os 100 anos de idade, caso respirasse ar puro, bebesse água límpida e se alimentasse de produtos cultivados em solo isento de qualquer substância tóxica e não usasse componentes químicos estranhos ao organismo, como, por exemplo, os medicamentos. Se as pessoas se alimentarem apenas com produtos oriundos da agricultura da grande natureza e mantiverem o corpo livre de toxinas provenientes dos remédios, jamais terão oportunidade de oferecer a vírus e bactérias uma fonte de sobrevivência. Então, estes
ensinamentos publicados no livro O Mistério da Grande Natureza nos mostram também que o envenenamento do sangue não é exclusivamente produzido pelos medicamentos. Não é apenas o medicamento que envenena o sangue. Ele disse a questão do agrotóxico, componentes químicos estranhos ao organismo, a poluição do ar, da água. Tudo isso também envenena o nosso sangue e produz o mesmo resultado: turvamento do espírito e mal-estar físico, emocional e mental. E todas aquelas outras consequências que Meixo Sama enumera, né? Então é este ponto que a gente vai trazer como reflexão para o estudo. O que de hábito eu estou mantendo? O que eu estou utilizando no meu cotidiano que pode estar envenenando o meu sangue, produzindo enturvamento do meu espírito e me levando a um mal-estar que resulta em infortúnios, conflitos e infelicidade. Essa reflexão faz parte da que a gente propôs no começo do ano, para que este ano a gente possa evoluir, para que este ano a gente possa dar um salto em vários aspectos da nossa vida. Porque, olha, eu não me lembro agora que termo que eles usavam, e usam ainda, né? No, no, Na educação escolar, existe um termo em que os professores usam, não é educação integrada, é assim, quando os professores comunicam, né? Então, eles trazem um tema e esse tema vai ser abordado em várias matérias. Vários professores vão dar a sua matéria usando esse tema em comum para desenvolver esse tema, né? Para desenvolver, para fazer o aluno avançar. Então, quando a gente faz a reflexão para avançar, não adianta a gente querer só avançar um lado, porque olha, Meixo Sama foi bem claro, a gente quer só melhorar espiritualmente, mas com o corpo ficando envenenado, fica difícil. É uma barreira, é ainda uma limitação muito forte para a nossa evolução espiritual, ter o sangue tão impuro, que produz tanto mal-estar. Porque a gente reza, né? Exu Sama, Canon, me dá o coração de Canon, quero ter mais paciência, quero ter mais amor. Mas estou com muito mal-estar, como ele disse. E se alguém passa e fala um negócio, eu não vou estar feliz, não vou rir, não vou estar tranquila, eu vou ficar irritada, vou querer pular no pescoço. Mas, às vezes, não é nem porque eu estou tão mal assim de sentimento, e sim porque eu estou muito, muito mal de mal-estar físico. Vocês conseguem perceber como é tudo amarrado? Não dá para falar, olha, vou pular de série só em português e matemática eu deixo para lá. Não posso resolver matemática, não vou aprender, me recuso, não quero nem saber. Não vai chegar na conclusão do ensino fundamental, na conclusão do ensino médio, enquanto você não resolver aprender também aquela matéria. E na evolução espiritual é igual. Não tem como, não tem como. É óbvio que, como ele disse, exceto aqueles espíritos ultra aprimorados, aquela é outro nível que a gente está buscando, né, gente? Por favor, quem está no nosso estudo firme, esse é o objetivo, não esqueça. É a evolução espiritual, é a gente chegar lá, é o nosso objetivo. Mas a nossa realidade é que a gente está caminhando ainda está longe desse estado, né? Desse estágio, esse nível que Meixo Sama cita. Então, quem está lá em cima tem um exemplo mais assim destacado que o reverendo usou em algumas aulas é daquele monge budista que teve tuberculose na juventude, quando estava idoso, o pulmão dele assim necrosou, ele teve que tirar a maior parte do pulmão, já era idoso, e o médico falou: "Olha, o senhor não pode se levantar, tem que ficar deitado em repouso absoluto, senão o senhor pode morrer". E no dia seguinte, quando o médico entrou no quarto, o monge estava sentado, meditando. Ele não ia deixar de praticar o zazen por uma condição física. E ele sobreviveu e saiu do mosteiro e continuou coordenando ainda por algum tempo aquele mosteiro. Essa é uma condição de um espírito
que já tem um treinamento espiritual acima da média. É impossível para a gente? Não. Esse não é impossível para a gente. Esse é completamente possível para a gente. Mas a gente precisa ir atrás, a gente precisa se empenhar. Não acontece por mágica. Não acontece porque alguém vem e despeja essa condição na gente. A gente tem que correr atrás. E Meixo Sama ensina as ferramentas para a gente correr atrás. E hoje a maravilha da informação também nos dá as condições através de inúmeros estudos. A gente pega algumas pessoas que a gente tem uma afinidade, que a gente encontra uma lógica no pensamento, encontra uma afinidade com o que a gente aprende no ensinamento, como esse Muramatsu Daisuke, o Taigu Osho. Para mim, pessoalmente, a professora Lúcia Helena é espetacular. Ela não dá aula de religião, mas eu assisto e eu falo, nossa, é uma aula religiosa isso, né? Então a gente tem esse apoio, a gente tem como buscar, mas não vamos evoluir, não vamos avançar enquanto houver essa situação de envenenamento constante do nosso sangue. Aí todo mundo vai falar, mas como resolver isso nos dias de hoje? É impossível, é impossível. Olha, gente, é impossível mesmo. Isso daí nem dá para querer amenizar, não dá para esconder. É impossível. Hoje, o mundo que nós vivemos, é impossível viver 100% sem envenenamento. Eu acho que até mesmo, e às vezes eles descobrem, no fundo do mar tem já o microplástico, no fundo da mata tem já a contaminação dos rios, porque as empresas jogam aqueles detritos. É impossível. Eu acho que hoje, neste momento do globo terrestre, está meio impossível, mas dá para contornar em muitas coisas. Dá para amenizar. Tá. A gente tem que querer, a gente tem que decidir, a gente tem que entender e acreditar. Porque o que eu já falei várias vezes, várias vezes. O que você quer, você faz. Se você quer ir, igual jovem, jovem quer ir num show, o que eles fazem? Dormem uma semana na rua, na barraca, passa frio, embaixo de chuva, mas eles querem. Fala assim, vai arrumar seu quarto. Não, tá doente, com dor de cabeça, mal-estar, agora não dá, tá ocupado. É assim, todo mundo é assim. Esse é um exemplo mais assim, infantil e básico. Mas nós somos assim também. Já falei para vocês. Eu já ouvi muita gente quando a gente estava na Itapicuru, lá era uma rua difícil mesmo de estacionar. Ah, e vim de carro, dei 10 voltas, não tinha onde estacionar, fui embora. Nossa, como tinha gente que falava isso e tinha um estacionamento na esquina. Mas aí a pessoa foi no shopping, a pessoa foi aonde ela quis, pagou estacionamento, fez tudo o que ela queria. Por quê? É o que você quer, é o que você decide. Eu quero, eu vou, aconteça o que acontecer, vou estacionar o carro 10 quarteirões e vou andar a pé. Tinha gente que fazia isso. Que decidiu, é isso que eu quero. Aí você decide, tem dificuldades, tem barreiras, óbvio. Tem que ter paciência, dedicação para transpô-las. Mas é possível. É possível sim. Você melhorar muito essa condição do envenenamento do sangue. E a gente vai estudar profundamente todas essas questões. Tá bom? Então, eu não sei se tem alguma dúvida, se o pessoal conseguiu retornar. Vamos ver aqui. Eu teria que abrir um novo link. Por quê? O meu computador, por causa da falta de energia, caiu. E eu perdi a configuração da transmissão. Então, eu vou anotando. Como a gente vai ter mais de uma aula sobre esse tema, talvez a gente deixe para o final ou para uma segunda etapa aí, antes da conclusão. A gente já fez isso antes, né? Tem a parte 1, parte 2, aí interação, para depois vir a conclusão. Tá bom? O que vocês acham? Boa ideia? Mas, já adianto, quem tiver dúvidas nessas questões de saúde, pode enviar para a gente já abordar tudo isso, ok? Então,
Eu agradeço muito a reunião de hoje, agradeço demais também a compreensão pela situação que a gente passou, né, de queda de energia, e espero que o material seja bem aproveitável para todos nós. Bom, muito obrigado.